A cada dia eu adorarei resplandecer a luz do teu amor. Tem músicas que nós cantamos no culto, que não é música que nós cantamos uns para os outros. Não é música que nós cantamos pensando no mundo. Nós cantamos para Deus. Sabe, essa música é aquela que você canta para Deus, né? Quando você fala para Ele, se compromete com Ele. É essas músicas. E aí, se você se distrair com quem está do teu lado, com coisas, com celular, você perde a oportunidade de viver a música como ela foi criada por Deus e gerada por Deus, nos seus compositores, nos seus filhos e filhas músicos. Então, desfrute integralmente das músicas, do texto da Bíblia. Se entregue a esse momento, quando você estiver cantando, louvando, se possível, né, se entregue, pare tudo e se entregue àquilo que você está fazendo diante de Deus. Porque Ele está ali. E tem tanta gente distraída com Deus, tem tanta gente que não está percebendo Deus, tem tanta gente que não está conseguindo ter um momento com Deus, porque se distrai com coisas. É importante esse foco, é importante estar assim, ligado, sabe? Você vai aproveitar oportunidades tremendas na tua vida, tenho certeza disso, não tenho dúvida sobre isso, né? Novas de grande alegria, mês de janeiro, primeiro domingo de 2021. Estamos aqui, reunidos, você na sua casa, a gente aqui na igreja, primeiro domingo de 2021. Sabe, o primeiro culto que esta igreja reunida está oferecendo a Deus. É muito especial isso. Esse mês vamos continuar falando de novas de grande alegria. E hoje eu quero falar assim, novas de grande alegria. É nova, é novidade, é algo novo, é o renovo. Sabe? Eu quero falar de renovo na sua vida. Do renovo, Jesus Cristo. Porque aqui no nosso site está aí também Jesus, novas de grande alegria para o seu Natal e Ano Novo. Então nós estamos olhando para Jesus. Né? Esse é o nosso foco, esse deve ser o seu foco e o meu foco. A gente precisa olhar para Jesus. Ele é as boas novas, Ele é a boa notícia, Ele é o plano de Deus para nossas vidas. Ele é o tudo para nós. Sabe? Para os que creem, todas as coisas estão se tornando novas. Para aqueles que não creem, parece que não há novidade de vida. Né? Há duas maneiras, que eu não me lembro quem disse isso, há duas maneiras de você olhar para a ciência ou a natureza. Uma é pensando que tudo é milagre, a outra é pensando que nada é milagre. Né? Sabe, você tem que olhar e pensar, tudo é milagre. Porque extrapola todo o que acontece. É milagre. O aspecto físico, a física, é milagre. Sabe? Se você parar para pensar, eu em pé aqui é um milagre de Deus. Eu falar é um milagre constante em nossas vidas. A natureza é um milagre de Deus. Em janeiro, há um ano, nós falamos sobre mudanças. Eu estava aqui no primeiro domingo de 2020 falando sobre a mulher samaritana e sobre a resistência que ela estava tendo com Jesus Cristo. E a avalanche de dúvidas que ela estava tendo em relação a Jesus Cristo. Até o momento que ele chega e fala para os outros, fala, será que ele é o Messias? Eu estou em dúvida, eu estou confusa. Estava difícil para ela crer que Jesus estava chamando ela para um novo momento, um novo tempo em sua vida. E nós falamos e começamos a falar sobre mudanças, mudanças e mudanças. E aí no começo de fevereiro de 2020, eu já falei isso para algumas pessoas, se você tem um boletim de fevereiro de 2020, aqui é o boletim, entregue no primeiro domingo de 2020. E aí a pastoral escrita para aquele mês. Eu vou ler para os irmãos, preste atenção, hein? Olha, o ser humano é sinônimo de mudança. Mudamos constantemente. Nosso corpo muda, nossas memórias mudam, nosso conhecimento muda, nossa alimentação e paladar mudam.
Nossa maneira de ver o mundo muda. As pessoas em nossa volta mudam. Novos vizinhos, e mudam as amizades, mudam familiares, mudam alguns casam, outros morrem, e outros namoram e casam, parentes se separam e se casam de novo, às vezes. Mudam colegas de escola, igrejas, né? Irmãos da igreja. Mudamos de quarto, mudamos de casa, mudamos de cidade, mudamos de estado e mudamos até de país. Mudamos de escola, de emprego, de empresa, mudamos de transporte, mudamos de caminhos. Nossa vida é mudança. Mesmo quando não mudamos, tudo em nossa volta muda. Desde o fim de ano, Deus mostrou para algumas famílias que este ano de 2020 será um ano de mudanças. Grandes mudanças. Precisamos estar bem perto de Deus, permitindo que Ele tenha a liberdade de promover mudanças em nós, ao nosso redor, em nossa igreja. Vamos deixar as coisas de criança para trás e sermos mais maduros. Vamos deixar de lado o medo e a insegurança que o novo e que o desconhecido produz em cada um de nós em intensidades diferentes, e vamos nos abrir para as novas experiências de vida. Seremos novas pessoas para um novo tempo, em uma nova PIB em Jandira. Fevereiro de 2020. Tivemos o nosso retiro de carnaval no final de fevereiro. Nosso aniversário da igreja no começo de março. E aí, fecha-se tudo. Nós terminamos 2020, novas pessoas, um mundo novo, uma nova igreja, uma nova dinâmica de vida, novos empregos para muita gente, né? Muita coisa nova, muita. Então, nós saímos e nós vivemos aquilo que o Senhor já estava avisando que nós viveríamos. Jesus muda a história. Muda. Mas Ele anuncia antes disso. Eu quero falar sobre renovo para vocês, e o primeiro é: Deus profetiza o renovo. Deus anuncia o renovo. Deus usa e revela aquilo que vai acontecer para as pessoas, para os seus filhos e filhas e para a sua igreja. Ele faz isso e não é de hoje. Ele chama e fala assim: olha, eu vou fazer isso, vai acontecer isso. E ele vai preparando. Amós capítulo 3, o verso 7 e 8 diz assim: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Amós estava declarando isso, o Senhor prenuncia o renovo. E ele anuncia e prenuncia isso. Prenúncio é um anúncio antecipado daquilo que vai acontecer. 700 anos antes de Cristo, Isaías foi levantado para dizer assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, e o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías, 700 anos, estava confirmando a profecia, a promessa de um Messias, a promessa daquele que viria da parte de Deus para salvar o homem e todo o mundo. No capítulo 4 ele diz: naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória. Nesses versículos descobrimos fatos importantes sobre o renovo. É do Senhor, ele vem de Deus para as nossas vidas. Mas também ele tem uma descendência aqui. Jesus viria da raiz de Davi, do tronco de Jessé, o pai de Davi. O rei, né, o Jessé, Davi e dali por diante até chegar em Jesus Cristo. 100 anos mais tarde, Jeremias estaria de novo sendo levantado pelo Senhor para anunciar a chegada do Messias. E ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, o rei que reinará e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo,
Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Quem é a nossa justiça? É Jesus Cristo. É a nossa justiça, Jesus Cristo. Jeremias ainda ia avisar assim, porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono. Essa foi uma profecia lá de Davi, quando ele assumiu o trono. E da sua descendência viria aquele que... Porque o seu trono será um trono eterno, sem fim. Seu reinado é sem fim, não de Davi homem, mas de Davi, aquele que é levantado por Deus, ungido por Deus. O ungido viria. E este ungido estaria assumindo eternamente o trono. Esse é Jesus Cristo. Essas profecias reforçam a promessa sobre o descendente de Davi, que é Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, Jeremias sugere o vínculo do sacerdócio perpétuo e o reinado perpétuo. Ele vai nele fundir sacerdote e rei eternamente. Não haverá outro sumo sacerdote. Nós falamos isso domingo passado, nós falamos isso durante a nossa mensagem de Feliz Ano Novo, né, que a menorá era acendida pelo sumo sacerdote, era limpa pelo sumo sacerdote, era ele que tinha essa autoridade, e essa autoridade é de Jesus Cristo. Por isso, Jesus é nova de grande alegria. Mas isso já foi profetizado, isso já foi anunciado, e Jesus, o Senhor, Ele está anunciando essas coisas antes delas acontecerem. Deus já estava fazendo isso antes de tudo acontecer. Deus já sabia de tudo o que ia acontecer este ano, e Ele já estava preparando muitos de nós para isso. Ele já estava estruturando toda uma rede de atendimento, de acompanhamento. Ele já estava preparando as famílias para enfrentar situações psicológicas terríveis. Mesmo assim, nós sofremos, famílias sofreram, mesmo assim. Mas eu quero dizer para você, escuta o que Deus está dizendo para você. Porque eu estou falando que os planos de Deus acontecem em sua vida, em minha vida, mas Ele avisa antes. Ele está te avisando o seguinte, eu tenho novas de grande alegria para a tua vida. Eu estou te falando que 2020, o Senhor está falando que vai ser um ano de muita novidade. E boa novidade. A luz vai brilhar intensamente. E aqueles que estão em Cristo Jesus vão desfrutar disso de uma maneira diferenciada. Porque aqueles que se distraírem de Deus não vão perceber Deus. Talvez vão perder oportunidades incríveis na sua vida. O Senhor está avisando você, porque o Senhor avisa os seus planos. O Senhor anuncia, prenuncia o que irá acontecer. Depois de Zacarias, 100 anos depois também, de Jeremias, Zacarias surge e ele profetiza de novo. E ele vai além e ele fala sobre o renovo. Ele fala, eis que aqui um homem cujo nome é renovo. Em Zacarias capítulo 6 ele diz, há um homem cujo nome é renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, e assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios, rei e sacerdote. Este é Cristo Jesus. Alguns entendiam apenas que era um rei humano. E aí uma luta, depois de Zacarias, nós temos um movimento de fortalecer e se rebelar contra o Império Romano. A reconquista, né, a reconstrução do templo era algo lutado pelo povo israelita, povo judeu. E eles conseguiram fazer isso, e eles reconstruíram o templo, e o templo foi reinaugurado. Mas o templo que Zacarias estava dizendo não era templo feito por mão de homens. Era o templo que Deus estava erguendo, que Deus erguia, você e eu, como pedras vivas no templo do Senhor. Não era o templo de Jerusalém. Essa profecia era o templo que Jesus disse, eu faço construir, eu reergo o templo, eu construo e eu edifico em 3 dias.
Depois de 3 dias ele está reedificado. A sua morte foi a construção do tabernáculo, do templo. Porque ele foi e ele enviou o Espírito Santo para transformar eu e você em pedras vivas. A realização, segundo ponto, a realização da profecia chama-se Jesus Cristo. Renovo é Jesus Cristo. Este homem terá o seu nome renovo. Renovação é Jesus Cristo. Não é uma promessa, não é um texto bíblico, é uma pessoa. O Evangelho, as boas novas, não são notícias, é uma pessoa. E a partir dessa pessoa tem fatos acontecendo, milagres acontecendo. Mas começa com uma pessoa chamada Jesus Cristo. O seu nome será renovo, e esse renovo é Jesus Cristo. Então Jesus é o renovo. Nele foi cumprida a profecia. Este ano, novas de grande alegria. Essas novas quem é? É Jesus. É Jesus na sua vida, na minha vida, é Jesus na tua família, na minha família, é Jesus na sociedade, é Jesus onde eu trabalho. Esse renovo chama-se Jesus. E ele vai acontecer em nossas vidas, como aconteceu em Jerusalém e mudou a história. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Que luz é essa? A luz de Jesus. O que mais aquele povo precisava era de renovo, renovo da raiz de Jessé, do tronco de Davi, da descendência de Davi viria o renovo, e esse renovo é Jesus. O que mais precisamos hoje é de um renovo. O que mais precisamos hoje, o que você mais precisa hoje, e eu preciso, é de Jesus. A gente precisa de emprego. Falei assim, ótimo, precisamos de emprego, mas o que adianta o emprego sem Jesus? O emprego sem Jesus deixa você vazio, não adianta. Eu quero muito dinheiro. Pô, vem aí, quanta gente com muito dinheiro e vazia? Quantos que têm muito dinheiro e não aguentam a solidão, a frustração? E tem quantos com pouco dinheiro e felizes, radiantes de vida? Né? Sem Jesus é complicado. Jesus nos ensina a ter prazer na vida. Jesus não nos leva a uma vida de prazeres. Eu falei para algumas pessoas esses dias sobre isso, né? Tem gente que busca uma vida de prazeres, mas não tem prazer na vida. Não tem prazer na vida. Tem alguns que não têm uma vida de prazeres, mas como tem prazer na vida? Porque Jesus faz isso. Jesus dá uma alegria. Ele preenche um vazio que nada preenche. Ele é a luz que brilha numa escuridão que nada destrói. Apenas a luz dele destrói essa escuridão das nossas vidas. O motivo, o propósito da nossa existência, a razão de viver, de continuar a viver, é colocada em nós por Jesus. Jesus tem esse poder de fazer a gente sentir isso. Mesmo não tendo uma vida de prazeres, nós vamos ter prazer na vida. E seremos felizes e completos. Preste atenção, este ano vai ter oportunidades novas, situações maravilhosas na tua vida. E você vai sentir o real prazer da sua vida em Jesus Cristo. Né? As pessoas falam assim, Jesus não dá prazer. Pelo contrário, Ele é o prazer das nossas vidas. Ele é a plenitude da nossa alegria. O Messias foi anunciado, o Messias chegou, o renovo foi prenunciado, o renovo chegou, e esse renovo é chamado Jesus Cristo. Ele dividiu a história antes dele e depois dele, ele mudou todas as coisas, ele derramou o seu Espírito Santo sobre nós, e o homem não é mais visitado pelo Espírito, é a habitação do Espírito, e aos que creem se tornam filhos de Deus, a saber, não só aqueles que antes o fizeram, mas o que depois dele fizeram. Todo aquele antes que creu em Deus, em Jesus foi salvo, e todo aquele que depois de Jesus creu em Jesus, também foi salvo e considerado filho e filha de Deus. Não vive mais como órfãos, tem um pai, tem alguém que ama e cuida dele. Sabe? Jesus foi muito contestado e ainda é contestado, mas de maneira incontestável, ele existiu na história e mudou a história. A história se curva diante do homem Jesus Cristo. A história faz isso. Mas o que ele mais gosta é quando os homens fazem isso.
se curvam diante dele e creem no seu nome. Porque aquele que sabe que ele existe, crê na sua existência, não será salvo, mas aquele que crê nele será salvo. É a palavra de Deus. E não adianta crer em Deus, precisa crer em Jesus. Então, foi prenunciado, profetizado, e eu li aqui que Jesus já estava nos avisando do que aconteceria esse ano. E eu estou falando que Jesus está avisando, Deus está avisando no que vai acontecer. Segundo, a pessoa de renovo, a palavra renovo é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. E o veículo, segundo, como acontece esse renovo? É pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é sinal da presença de Deus. Maria, pelo Espírito Santo, gerou a Jesus Cristo. Sabe? Jesus, Deus usa o seu Espírito. E o Espírito Santo de Deus que está em nós testifica que somos filhos de Deus. É esse Espírito Santo em nós. O veículo utilizado por Deus para fazer o renovo é pelo Espírito Santo. Portanto, este renovo acontece de maneira espiritual. Gerado de maneira espiritual. O novo ano, 2021, precisamos de renovo. E ele está vindo. E ele já está aí. Novas de grande alegria para a vida daquele que estava em trevas, vai ver a luz. Boas novas é uma pessoa, Cristo. E ele se revela pelo Espírito. O renovar em Cristo é fazer a sua vontade, é um posicionamento espiritual, é estar em Cristo. Não é conhecimento, não é sabedoria, é entrega, é mudança de posição. A sua alma está em Cristo, você está em Cristo. E em Cristo todas as coisas se fazem novas. Paulo escreve aos Coríntios, nós estudamos na IBD, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, ou eis que tudo se fez novo. É o estar em Cristo, é posição. E essa posição é feita quando você crê em Jesus. Só está em Cristo aqueles que creram em Jesus, entregaram a sua vida a Jesus. O que acontece é que Jesus pega e põe aqui, ó, você agora está comigo, você está em mim. Jesus faz isso quando você aceita Ele. Quando você crê em Jesus Cristo, Ele faz isso. Ele pega você, traz para Ele. Traz para Ele, Ele muda a tua posição. E você não mais ocupa aquela posição meramente humana, você está em Cristo. E em Cristo as coisas mudam. Você tem o Espírito Santo que faz você pensar diferente, agir diferente, amar de maneira diferente, se entregar de maneira diferente, ter uma consciência da tua missão e do teu propósito de uma maneira diferente, como você não tem em outras maneiras. O salmista diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Mas o salmista, ele fala um espírito estável porque ele queria que Jesus estivesse, que o Espírito de Deus estivesse nele o tempo todo. Mas ele não podia, porque no Velho Testamento não havia isso. Quando uma pessoa fazia algo tremendo em nome de Deus, falava assim: ó, o Espírito de Deus está sobre ele. Mas depois o Espírito de Deus não está mais sobre ele. Agora, no Novo Testamento, para aqueles que creem em Jesus Cristo, são batizados no Espírito, eles recebem o Espírito Santo, e o Espírito Santo está nele continuamente. E o desejo do salmista só foi completo em Jesus Cristo, porque ali sim tem um Espírito estável, permanente. O renovo, o novo, o ver as coisas de maneira diferente, perceber a mão de Deus, né, vem pelo Espírito Santo. O Espírito que habita em você faz você abrir os seus olhos e perceber coisas que os outros não estão percebendo. Sentir coisas que os outros não estão sentindo. Sabe? Mostrando e fazendo você sentir alegria por coisas que não se veem. Por quê? Porque é fé. E o Espírito Santo renova a nossa fé, fortalece a nossa fé. E nós vemos coisas que não são vistas. Nós cremos naquilo que não existe ainda. Naquilo que ainda vai existir. E aí você caminha assim,
E as pessoas não vão entender. Como você sabia? Eu não sabia, mas eu sabia. Eu tinha certeza, mas eu não via. Eu não tinha como provar, mas eu sabia, eu cria naquilo. As pessoas vão ficar admiradas com o que Jesus, com o que o Espírito faz na tua vida. E você vai ficar admirado com o que Deus vai fazer na tua vida. Efésios, quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, capítulo 4, ele diz assim, verso 22 e 24. Quanto à alegria, quanto à antiga maneira de vocês viverem, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhança de Deus em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Quem é a verdade? É Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa justiça em santidade proveniente da verdade é Jesus. É Jesus que opera isso, o novo homem. Se revistam deste novo homem. Ah, eu não vou fazer mais nada com o que eu fazia antes. Não, talvez você vai fazer tudo o que você fazia antes, só que de maneira diferente, como um novo homem, como uma nova mulher em Cristo Jesus, como filho de Deus, como filha de Deus. E isso vai ser percebido, vai ver algo diferente em você. Eu convido você a fazer isso. Agora eu quero, por último, te falar o seguinte. O renovo é Jesus. Ele veio uma vez só. Ele voltará para encerrar a história da humanidade. Ele veio e pronto. O Espírito Santo. Quando você crê em Jesus, você é batizado no Espírito. E eu falei que é posição, então você está em Cristo. Pronto. Salvação acontece uma vez só. Não acontece 2, 3, 4 vezes. Paulo até vai falar isso, fala assim, ó, é impossível achar que Jesus Cristo vai ter que morrer de novo por você. Né? Quem pode acabar com a obra de Cristo? Só Cristo. Nada do que você faz pode gerar salvação, nada do que você faz vai destruir a salvação. Né? Os novos convertidos aí que passaram por mim, né, para a nossa sala, nós falamos muito sobre isso. Sobre a cruz de Cristo é o caminho para a salvação. Não há outro caminho. Não há outro caminho a não ser a cruz de Cristo. Então o sangue do Cordeiro limpa os seus pecados e pela cruz de Cristo você muda de posição e você está em Cristo. Estando em Cristo, infelizmente alguns falam assim, se você roubar, você perde a salvação. Volta a outro estado. Falei, como que é isso? Que caminho ele vai usar para voltar lá? Se você falou que só tem um caminho, só há um caminho, homem no mundo e homem com Deus, em Cristo. Só tem um caminho, que é a cruz de Cristo. Então, para você voltar lá, só tem um caminho. Qual é o caminho? É a cruz de Cristo. Eu falo assim, então a cruz de Cristo é caminho de perdição? Porque para você voltar naquele estado, você tem que passar pela cruz de Cristo. Aí o pessoal fala, não, a cruz de Cristo não é caminho de perdição. Eu falei, então não é, mas é o único caminho. Não são obras, não é o que você faz que faz você passar para cá, não é o que você faz que faz você voltar para lá. Salvação é uma só. Então pronto, está resolvido. Não, não está resolvido, eu estou falando de renovo. Eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de coisas novas. Aquele que está em Cristo, tudo se fez novo. É uma nova criatura. Está em Cristo. Ok, e aí? Estando em Cristo, você precisa entrar num processo de se revestir do novo homem. E aí este renovo é algo contínuo em nossas vidas. É algo que nós precisamos buscar, que precisamos estar indo. Salvação não busco mais salvação. Eu já sou salvo em Cristo Jesus, mas eu preciso de renovo espiritual. Eu preciso buscar esse renovo contínuo na minha vida. Então eu não busco mais a salvação, mas eu busco o renovo. Mesmo estando em Cristo, eu erro, eu peco. Eu me confundo com a vontade de Deus. Eu desprezo a vontade de Deus. Mesmo aqueles que são salvos em Cristo Jesus,
eles têm momentos na sua vida que eles desconsideram Jesus, que eles não pedem a opinião de Jesus, não pedem a autorização de Jesus, e eles vivem como não crendo em Jesus. E as suas atitudes são semelhantes àqueles que não são salvos, que são perdidos. Por isso que confunde a muitos. Pessoas falam assim, isso aí é aceitar Jesus? Isso é ser renovado? Renovação é isso? Porque olham para aqueles que são chamados renovados espirituais, e o que eles veem ali? Carne, pecado. Eles veem ali coisas que Jesus não gostaria que estivesse ali. Por isso que nós precisamos é de um renovo contínuo em nossas vidas. Deus está nos chamando para um ano de renovo. Deus está nos chamando para um tempo novo nas nossas vidas. Deus está nos chamando para novas de grande alegria. A um momento novo, a uma vida diferente. Sabe, deixar o velho homem, deixar obras que não agradam a Deus de lado, se revestir daquilo que agrada a Deus e seguir nos caminhos de Deus. Sabe, crer em Jesus para que seja salvo você e a sua casa, é me continuar a isso. Ah, eles não foram salvos, eu desisto deles. Não desista. Continue vivendo a sua vida, continue amando como Cristo amou. Continue se entregando como Cristo se entregou. E as transformações vão acontecer. Você que é salvo precisa permitir que o Espírito Santo, que já habita você, tenha liberdade de agir no seu interior. Precisamos sair da frente e deixar o Espírito agir com liberdade em nossas vidas. Nós colocamos a gente no meio, nós queremos intromissão, a gente põe a mão ali no meio, deixa comigo. E o Espírito não age em nós. Eu vou tomar essa decisão, é isso que me alegra. Falei assim, mas a questão não é te alegrar, a questão é alegrar a Cristo. Ela fala assim, não, mas eu preciso de alguma coisa que me alegre. Alegre a Cristo e você será feliz. Mas eu não estou sendo feliz agradando a Cristo. Como que é isso? Então você está decidindo fazer coisas que não agradam a Cristo para você ser feliz? Sim. Então tá bom. Então você está buscando uma vida de prazeres. O que Jesus oferece é prazer na vida. E você vai sentir esse prazer na vida, prazer de viver. A razão da sua vida vai ser dada por aquele que te criou. Nós estamos vivendo problemas respiratórios. E realmente nós estamos vivendo. Você e eu, nós vivemos problemas respiratórios, espirituais. Como que funciona esse negócio de problemas respiratórios e espirituais? Os nossos pulmões, eles estão falhando. E um problema maior da Covid são pulmões falhando, rins falhando, coração falhando. Mas principalmente pulmões. Os pulmões falham. Como que eles falham? Eles já não conseguem mais se abrir para o ar. Eles não conseguem mais se encher de ar. Eles começam a acumular líquido. Eles começam a inchar. E aí eles não têm mais essa elasticidade para se abrir e o ar ocupar todo o seu espaço. O seu espaço começa a ser ocupado por água, líquidos ou pelo inchaço dos tecidos, dos brônquios. E aí o que acontece? Falta ar. Não é que falta ar, é que falta espaço para o ar. O problema é que o ar lá dentro é pouco. E precisamos abrir espaço para este ar. Fraqueza pela falta do pneuma. Falta do ar. Falta do Espírito Santo. Não porque ele não está lá, é porque não tem espaço. Não se abre espaço para ele preencher. O ar está ali, mas ele não tem espaço. Nós colocamos e obstruímos este ar dentro de nós. E aí a gente
tem fraqueza, a gente não consegue respirar. A gente não consegue viver. E esse renovo falta em nós. Parece que não há espaço para Jesus Cristo na tua vida. Teu dia a dia está todo preenchido. Suas prioridades já estão todas preenchidas. Não há espaço para Jesus. Não há espaço para o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não há espaço para Deus na sua vida. Você está com um problema respiratório muito sério. Seus pulmões estão comprometidos. É necessário você limpar esses pulmões. É necessário declarar que Jesus pode preencher a sua vida. Todos os espaços da sua vida. É necessário que você se arrependa. Peça perdão ao Senhor para que os pecados sejam limpos. E só há uma maneira de limpar pecado, é se arrepender. Não existe outra maneira para limpar pecado, não existe outra maneira de limpar os seus pulmões sem o arrependimento. Se arrependa. E aí, aos poucos, aquilo que está obstruindo os seus pulmões vai sendo retirado, o líquido sai, o inchaço diminui, e há espaço agora para que o Espírito Santo domine sobre a sua vida. Sem Jesus nós somos nada, sem o Espírito de Deus em nós não somos nada. Suas habilidades, sabe, a sua capacidade, a sua inteligência, a sua influência, se torna nada sem Jesus. Não importa o teu tamanho, 2 metros de altura, não importa se você é atleta ou não, pare de ouvir essas mentiras aí. Atletas são resistentes a isso. Não, não são. Quantos atletas nós vimos na cama com entubamento, com máscara de oxigênio, porque os pulmões não conseguiam se abrir? Nadadores que estavam com os pulmões largos, mas a doença respiratória vem e fecha os pulmões. Compromete os pulmões. Se fizer uma tomografia espiritual, como que estão os seus pulmões? Quando Deus olha para você, como estão os seus pulmões? Como que está a sua vida? Está obstruída? Comprometimento de 25%, de 10%, 30%, 50%? Ou já tem um comprometimento bem maior, de 75%? Está na hora de você entrar e receber diante de Deus uma carga maior. E falar, Senhor, me arrependo. E começar esse tratamento urgente. Urgente. Não espere. Não é tempo de esperar. Não é tempo de esperar. Sabe, eu não tenho dúvida de que vai acontecer coisas tão boas neste ano. Já estão acontecendo. Mas o que adianta acontecer coisas boas na tua vida, né, se você não tiver Jesus Cristo, não tiver vida em abundância? Você não vai desfrutar das coisas da vida. O que adianta ter emprego e promoção, muito dinheiro, mas não tiver vida, não adianta nada. Pessoas multimilionárias morreram sem ar. Os pulmões não conseguiram. Convido você a buscar a Deus em primeiro lugar, sabe? E desfrutar dessas alegrias do Senhor, desse renovo do Senhor, contínuo. Você é salvo, precisa de renovo. Você precisa desse renovo. Ser renovado não é olhar para as conquistas e agradecer a Deus. É olhar para Jesus, agora olhar para Deus e desfrutar das conquistas. Tem gente que acha que as grandes obras, as excelências, são revelação da presença de Deus. Não. Ele se revela nas excelências, não tenha dúvida. Mas as excelências produzidas pelo seu Espírito em nós. As excelências produzidas por nós mesmos. Elas lançam luz sobre nós, não sobre Jesus, não sobre Deus. Deus não é glorificado desse jeito. Mas Deus é glorificado naquilo que Ele faz, naquilo que Ele opera. O Espírito Santo de Deus está em nós e em nós para nos conduzir a um tempo de excelência, a novidade de vida, a algo tremendo. Que seja um ano verdadeiramente novo. Que o renovar do Senhor Jesus em nossas vidas encha os nossos pulmões.
Quero convidar você a cantar uma música que fala exatamente isso. Eu quero que você cante e perceba que você canta porque os seus pulmões enchem de ar. Você canta porque os seus pulmões se enchem de ar. Mas você adora a Deus quando a sua vida se enche do Espírito Santo. Você consegue cantar porque você tem ar nos pulmões. Mas você consegue adorar porque o Espírito de Deus está em você. Porque o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A esses o Pai procura. Porque não dá para adorar se não tiver Espírito. Espírito. Vontade de Deus em nós. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Cante. Teu Santo Espírito É tremendo isso. vivendo em mim. É você com Deus. E este É a sua vida. Deixa a vida dominar, preencher você. Tua vontade feita em mim. Você que está em casa, você que está assistindo, saiba disso. Diga assim, ó. Eu nada sou sem ti. Sem Ele nada somos. Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar. Adianta se o Bruninho tocar o violão sem o Espírito. Esse é o meu respirar. Ele precisa deixar o Espírito sobre ele. Teu Santo Espírito. Para que o tocar seja adoração. Vivendo. Luciano precisa deixar o Espírito nele, para que a bateria seja tocada em adoração. E esse é o meu pão. O nosso de cada dia. E esse é a tua o meu profissão. pão. É o que você faz em casa, ou na escola, ou na empresa. Tua vontade feita em mim. É isso, tempo de renovo. Eu nada sou sem ti.
Este é o meu respirar. Que haja cura espiritual sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre nossas vidas. Que haja esse tempo de renovo, de oxigenar, sabe? Abrir para permitir que o ar que já está aqui entre e preencha. O Espírito já foi dado a você e a mim. Se você ainda não creu, não entregou sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Não se distraia com coisas deste mundo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas no seu devido tempo. Amém? Pai querido, Senhor Deus, eu não sei quem aceitou o Senhor Jesus agora, Pai. Quem permitiu que o Senhor viesse sobre a vida dele com perdão dos seus pecados, com o batismo do Espírito Santo. Mas em qualquer lugar onde eles estejam, ou ela esteja, eu sei que o Senhor está ali. O Senhor está aqui conosco. O Senhor está na casa de cada um que assistiu e está assistindo. O Senhor está ali. Jesus está ali, amando e derramando graça, pronto a perdoar os pecados e o seu sangue purificar de toda justiça, pronto para trazer-nos para perto de si e colocarmos ao lado de Deus, como filhos, como filhas amadas do Senhor. Pai, queremos esse renovo contínuo, queremos esse respirar, Pai. Queremos viver sufocados, Pai, pelo pecado, pela desobediência, pelas nossas próprias preocupações, pelas próprias decisões que tomamos, Pai, e pelas coisas que colocamos na frente do Senhor. Queremos viver respirando livremente, sentindo o oxigênio, preenchendo todo o nosso ser. Porque este é o nosso respirar, Teu Santo Espírito em nós. Em nome de Jesus.